Olá, bem-vindos a mais um Way Talks, um videocast, podcast produzido pela Way Carbon. Estamos aqui hoje novamente para falar sobre risco climático. Hoje nós vamos dar um foco um pouco maior num setor específico, que é um setor de seguros, é um setor que a gente tem trabalhado com algumas empresas, tem recebido uma demanda muito grande, uma atenção muito grande. Então estou com essa mesa recheada de especialistas, com uma agenda difícil de conseguir, mas ainda bem que a gente conseguiu. Estou aqui com a Melina. Ei, Lauro, obrigada aí mais uma vez pelo convite. Nath, Bruna, muito bom dividir essa mesa com vocês. Bruna. Oi, gente. Obrigada, Laura, pelo convite. Estou animada para falar desse tema aqui hoje. E Natália. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Bom estar aqui com vocês. Muito bom. Então, vou começar, como sempre, com uma pergunta bem fácil para a mesa, e aí eu quero ouvir vocês três a respeito. O setor de seguros está sabendo avaliar risco climático? Eu começo? Vamos lá. O setor de seguros sabe, mas não sabe. Sabe porque, de fato, é um setor que é extremamente aí afetado quando a gente fala, e principalmente de eventos climáticos mais extremos, né? Eventos hidrológicos. Então, o setor de seguro é um setor que precisa de ter essa informação. Mas essa informação, muitas das vezes, elas são trabalhadas dentro do setor olhando para o passado. E a gente já sabe que o passado não explica mais o clima futuro, né? E tem uma outra questão também, que o setor ele está muito focado em uma análise do tempo de validade da pólice, né? Então, 1 ano, né, no máximo ali, quando a gente está falando principalmente em ativos como autos, né, que são mais numerosos, né? Então, essa análise, quando a gente tem essa interpretação do que é clima, do que é tempo, né? De quais são os dados que a gente deve incorporar para ter essa análise, eu acho que o setor está caminhando muito rápido, tá? Mas que ainda falta esse entendimento de como internalizar essa informação numa visão mais estratégica, com um olhar mais amplo de portfólio. É isso, Mel. Só complementando, acho que a ideia... Eles trabalham com série histórica, né? Com probabilidade de série histórica. Agora a gente está tendo que ter variável preditiva, né? Então esses modelos hoje, a modelagem hoje do setor de seguros não comportaria o perfil ali da mudança climática, dessa quebra de série histórica. Então, só trazendo um exemplo rápido aqui, a gente vê pelo comportamento do seguro rural, né? A gente teve um comportamento 10 anos bem comportado, chegou a seca do Rio Grande do Sul. 2021 quebrou a série, 2022 quebrou a série de novo. Eles não estavam preparados. Naturalmente, qual foi o resultado imediato? Aumento de preço e diminuição da cobertura, porque o setor não tinha conseguido modelar, trazer para a regra de subscrição, né? Então, a gente tem que evoluir um pouquinho para como é que a gente coloca os modelos climáticos para dentro da subscrição. Acho que é um pouco isso. E é um setor com muita particularidade, claro, regulatória, mas de forma de trabalhar na modelagem do risco mesmo. Quando a gente olha para outros setores da economia, para bancos mesmo, por exemplo, cada instituição pôde absorver muito rápido as metodologias de monitoramento e gestão do risco. Mas entre as seguradoras exige uma articulação a nível setorial mais desafiadora também. Eu acho, só complementando, Laura, é pela própria característica do ativo, do que está sendo avaliado, né? Então, você olha para seguro de autos. O carro está andando aí pela rua e em diferentes direções, né? E como que você vai avaliar aquilo ali? Como que você vai colocar aquela informação dentro da precificação, enfim, da cobertura? Então, também é uma questão que não é complexa, mas que a gente... mas não é trivial, né? E de ter essa modelagem mais refinada, assim. Mel, e eu acho que isso deixa eles numa posição muito delicada, porque se você conversa com o setor de seguros, ele vai dizer, não, mas os eventos climáticos já estão dentro das minhas apólices, porque desde que o mundo é mundo, existe seguro para enchente, existe seguro para, enfim, para qualquer tipo dessa catástrofe de eventos climáticos, né, desastres naturais, né? Isso. Então, para eles é delicado, né, porque o mercado já existe, eles já estão no mercado, mas é uma quebra de paradigma mesmo de como é que o mercado funciona. Então, é um pouco disso, não são novos produtos necessariamente, é a adequação dos produtos antigos para eles capturarem esse mercado, né, se adequarem ao mercado. Tem um assunto que a gente falou pouco no último episódio, quando a gente falou de risco, mas que com certeza a Mel deve ter falado em todos os almoços de família, que é um pouco sobre o Rio Grande do Sul.
que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um grande desastre. Sim. Né? A gente ficou muito sentido aqui na UEI, até pessoas que trabalham na UEI estão lá no Sul, ainda sofrendo muitas consequências, mas traz um pouco essa percepção da materialização desse risco. Né? Então, primeiro, a primeira pergunta que a gente recebeu, né, se nos modelos climáticos que a gente trabalha, a gente falou do ecossystem, né, no último episódio, se a gente pegou esse risco, né, como é que a gente viu isso, que a gente também foi acionado por algumas empresas, clientes agora, de que isso parece que não tinha sido pego em alguns modelos que eles rodaram. Vamos explicar um pouquinho do que aconteceu. Tá, vamos lá. De fato, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma grande tragédia, né, que envolve questões não só ambientais, sociais, econômicas, enfim, que a gente ainda está e vai por muito tempo colher os reflexos disso, né, e não só ali no limite geográfico do estado, mas influencia em toda a economia aí do país, né, e que a gente não pode esquecer, né, passou, já tem aí, foi em maio, né, a gente já completou alguns meses, junho, julho, agosto, né, a gente está entrando para o terceiro mês aí pós-desastre, mas a gente não pode esquecer aí dessas consequências, né, mas quando a gente trabalha com a parte da modelagem climática, e até uma questão que a gente tem que ter sempre em mente, né, que a modelagem climática, ela é muito complexa. A gente está falando de um sistema que é dinâmico e que para a gente chegar ali num resultado tem interação de diferentes camadas, né? E quando a gente olha para os modelos de clima, especificamente ali para a região sul, todos os modelos já eram convergentes de um aumento significativo. É a região, tô falando do sul como um todo, né? É a região do país em que os modelos são convergentes para esse aumento significativo da precipitação extrema, só que a gente não consegue dizer exatamente o ano que isso vai acontecer. O dia exatamente que isso vai acontecer. 2026, setembro. A gente trabalha com a futurologia aqui, mas não é tão, quem dera se fosse, né? Tão exata. Mas eu costumo dizer também que a gente precisa de trabalhar com esses modelos e acreditar nesses modelos, porque infelizmente a gente não tem dados observados do futuro. Então é nisso que a gente tem que se apoiar também. Mas os modelos, eles já indicavam que para a década de 30, e quando a gente está falando na década de 2030, como que a gente faz essa conta? A gente olha para 10 anos para trás, né? Então a gente olha para 2020, 2030 e a gente olha 2030, 2040 com um ponto central ali na década de estudo, né? Da década de análise. E os modelos já indicavam, como eu disse, esse aumento de precipitação significativa ao longo dessa década. Aconteceu, infelizmente, agora em 2024 e vai acontecer mais vezes até a gente chegar em 2030, né? Essa é uma notícia infeliz, né? Mas é uma notícia que a gente tem que ter em mente para que todo o impacto que aconteceu no Rio Grande do Sul, e aqui eu trago um número também, né? Que a gente está falando de seguros, 5,6 bi de indenização até o momento, o maior número, a Bruna pode me complementar, né? O maior número aí de indenização da história dos seguros no Brasil, se eu posso dizer assim, né? Para que isso não se repita. A nossa mentalidade do que a gente tem que parar de trabalhar só na resposta e passar a trabalhar no preparo. E aí eu pego esse gancho aí também, quando a gente fala de o financiamento, ele tem que ser a longo prazo, para dar resultados a longo prazo e menos esses resultados que agora a gente está trabalhando numa agenda de perdas e danos. Total. E não numa agenda de adaptação, né? Então a gente precisa de ter mais investimentos aí baseado em dados, o setor de seguro é muito bom para isso, né? Tem toda a base histórica, mas a gente precisa de considerar esses modelos aí para o futuro também, para que a gente tenha uma real noção de como a gente deve ser mais ou menos assertivo quando a gente pensa no seguro e quando a gente pensa no investimento aí para uma infraestrutura que seja mais resiliente. Olha, esse número ainda vai aumentar, porque a gente já teve quase, né, toda a base de sinistros reportado, mas seguros para grandes riscos, só para valores acima de 15 milhões, precisa de uma perícia e de um tempo maior até você ter a confirmação daquele sinistro, né? Então, esse número ainda vai ser maior, ou seja, a gente vai alcançar, de fato, o maior impacto ali vindo de um desastre natural
no país para o setor de seguros. Então, reforça, mais uma vez, essa necessidade da gente utilizar desses modelos, ainda que a gente não consiga, né, dizer exatamente a data, mas de ter uma noção de quanto isso vai aumentar. Mas esse número me preocupa, porque nós estamos falando aqui de um número que foi contabilizado como sendo indenizável. E os que não têm seguro? Porque, assim, é um problema do Brasil a gente trabalhar um pouco essa agenda de seguros também, né? Perfeito. Então ainda tem uma boa parcela, vamos falar do Rio Grande do Sul especificamente, que não estava nem coberta por uma pólice. E aí também gera um outro grande problema que a gente tem que lidar ainda nesse setor. Eu queria puxar esse gancho para falar um pouco sobre oportunidade. Que assim, infelizmente a gente passou por essa tragédia, o setor ainda tem que se adaptar com várias questões, e se abre uma janela de oportunidades também para se perceber que outros produtos ou que adequações precisam ser feitas, quais são essas adequações que vão se abrir para esse mercado. Eu queria explorar isso um pouco com vocês. Maravilha. Posso começar aqui e as meninas complementam. Bom, o gap de proteção ainda é muito grande em países onde a renda média, né, onde a renda disponível é mais baixa, como é o caso do Brasil. O seguro é um bem considerado, né, mais caro, né, mais, entre aspas, um bem de luxo. Então, a gente ainda tem uma dificuldade grande de reservar ali uma parte dos orçamentos familiares, né, ou empresariais, para a gente poder ter uma apólice de seguro. Então, a gente passa por algumas agendas possíveis, né? Tem uma agenda que o setor está tentando encampar, que é a de microseguros. São seguros inclusivos, ou seguros que têm um valor um pouco mais enfim, que pega uma camada da população que tem uma renda média ou uma renda mais baixa. A gente já tem exemplos de seguradoras brasileiras que lançaram seguros para comunidades. Então, assim, para trabalhar numa determinada comunidade, aí é um seguro para o teu negócio, você que é MEI, ou é um seguro para a sua casa, um pouco mais, né, com valor um pouco mais módico ali, e aí você abrange a cobertura. Então, você coloca para dentro da base segurada um número maior de pessoas. No grosso ali, você pode ter pessoas que têm um menor risco, ou negócios que têm um menor risco. Então, assim, se você aumenta a base segurada, talvez você consiga reduzir o preço médio do seguro, porque você amplia a base e nem todo mundo é um risk taker ali, nem todo mundo está com risco muito, muito alto. Então, essa agenda de microseguro é uma agenda que, enfim, seria interessante evoluir aqui no Brasil. Outra também é se a gente falar de alguns setores, né? Setor seguro rural. A gente hoje só tem 10% da área plantável no Brasil com alguma apólice de seguro. Bom, a gente sabe, né, qual é a construção do PIB do Brasil e a importância que o setor agrícola tem para o país. Então, 10% apenas segurado é bem temerário, né? A gente sabe o impacto do Rio Grande do Sul, por exemplo, com a quebra ali na safra de arroz. Então, imagina isso multiplicado para a soja, para os outros tantas commodities que a gente tem, né? Então, de fato, é uma questão que ultrapassa a fronteira do Brasil, né? É um posicionamento nosso internacional também como grande fornecedor de commodities para outros países e enfim, o volume que isso traz para a nossa economia. Então, seguro rural, a gente tem isso. Seguro residencial, outro super importante. Seguro residencial, o último levantamento que eu tive acesso, a gente só tem cerca de 17% dos imóveis residenciais no Brasil com algum tipo de seguro. Bom, bem pouco, né? Assim, pensando ali o Rio Grande do Sul não, a região sul do Brasil é a que tem mais seguro, né? O que tem mais casas seguradas, residências seguradas em comparação ao resto do Brasil. Então, assim, já é uma região com um pouco mais de preparo para isso, até porque ela é mais suscetível, né? Imagino eu, como a Melina estava comentando aqui, mas a gente ainda precisa ampliar muito mais essa cobertura para setor residencial. E aí, o último dado interessante, a cobertura básica de seguro residencial, ela não tem enchente. Então, a pólice básica no Brasil, ela não tem enchente. Sim. Então, assim, o que é que o setor está trabalhando? Quem opera com seguro residencial, né? Está trabalhando para tentar criar uma apólice padrão ali, uma cobertura mínima que traga para dentro o risco de enchente. E aí, Lauro, vem de novo o que eu falei da base segurada. Aí você amplia muito, porque de fato algumas residências não tem o risco ali da enchente, e aí a gente consegue talvez baixar um pouco. Diluir o risco e expandir ali a cobertura dos seguros. Então, tem algumas táticas ali, algumas formas do setor trabalhar para poder pulverizar. É justamente a gestão do portfólio deles ali, né? Que é o que eu comecei a falar lá no início, que é o que eles devem olhar, né? De uma forma, como o setor financeiro olha também, né? A exposição do portfólio. E, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta aí, curiosidade, pode? Lógico. Né? Você falou aí do Rio Grande do Sul, que tinha o maior número aí de residências. Isso é uma questão cultural de lá, de fato, porque eles já são mais afetados, ou foi uma coincidência? E o de culturas, né, do setor agro, a minha visão
eu acho que eles estão muito acostumados com essa questão, como você disse lá, de trabalhar com a safra, né? De trabalhar ali muito no curto prazo. Então, assim, eu já conversei com algumas pessoas. Meu avô já dizia que a seca ela acontece de tantos anos, né? Às vezes é muito familiar, né? Então vai passando de geração a geração. A gente já está acostumado com isso, mas no ano que vem cobre o prejuízo desse ano. E tá tudo mudando, né? Então tem essa questão, acho que talvez cultural ali também, né? E que a gente tem que quebrar alguns paradigmas, assim, também. Um dos fatores para aumento da proteção de seguros no mundo, assim, consensual, é cultura. A cultura nos Estados Unidos é essa. Existe uma cultura onde tudo é segurado. Tudo é segurado nos Estados Unidos, absolutamente tudo. As pessoas crescem, se criam, têm filhos, enfim, trabalham com essa perspectiva de ter seguro para tudo, né? Então, a gente ainda passa por um processo de disseminação da relevância de ter seguro. Imagino eu que as mudanças climáticas vão acelerar esse processo para vários países, o nosso inclusive. A questão do Rio Grande do Sul, da região sul, na verdade, né? Tem uma questão de renda e de escolaridade que explica um pouco mais ali a adesão a seguros. Então, do ponto de vista residencial, de fato, a região sul é a que mais tem, assim, em proporção com as outras regiões. Agora, o seguro rural ainda é um gap muito grande mesmo na região sul do Brasil, que eu acho, Mel, que pode ter a ver com o que você está comentando. Um pouco de, não sei, né? Um pouco menos baseado em ciência, um pouco mais baseado em costumes, em história, conhecimento da experiência, né, assim, da vivência. 2021 e 2022 botou isso, né, no chão. Total. Porque são 2 secas seguidas quando não se esperava isso. De fato, mexeu em toda a série histórica. E é isso. Hoje a gente teve em 2022 para 2023, né? Teve uma procura por seguro rural muito menor. Porque o preço aumentou muito, as pessoas até queriam, mas elas não estavam conseguindo contratar, né? O preço aumentou muito, então o setor ainda precisa equilibrar um pouco demanda versus preço, né? Para tentar acomodar o mercado. Mas é interessante pensar como que o setor de seguros se coloca como parte fundamental da transição justa, né? Na medida que a gente pensa que transição justa, a ampliação da base segurada seria essencial para fazer exatamente o que vocês estão comentando, diluir o risco e dar acesso ao seguro para parte da população que ainda não tem essa cobertura, para garantir segurança alimentar também, considerando a produção do setor agro. E aí, voltando no ponto, talvez, de metodologia, ou até da necessidade do setor conseguir absorver essa capacidade analítica também preditiva, tem o ponto da vulnerabilidade, porque ela é muito complexa de capturar, muito complexa de modelar, mas seria essencial até para entender como essa diluição do risco funcionaria. Onde está o risco, que famílias são essas, que pequenos empreendedores são esses. Então, é um desafio que se complementa, mas realmente o setor é fundamental para pensar numa transição justa. É um setor que precisa pensar em inovação também, né? Porque quando a gente vê a carteira de seguros, ela é meio, vou dizer que ela é meio quadrada, mas é um meio que o setor está muito acostumado a fazer. E a gente vê que para o que a gente vai precisar de uma transição para uma economia de baixo carbono, tem que se pensar em seguros de maneiras diferentes. Então, vou dar exemplo do auto, né? Como é que você faz o seguro de um veículo elétrico diferente de um veículo a combustão? Né? Pegando um exemplo muito, vamos dizer, simples, mas hoje em residência, né? Se você tem placa solar para fazer abastecimento elétrico, tem seguradora que não trabalha com seguro residencial. Então, assim, também você precisa desse novo modelo, nova maneira de ver o seguro e tornar a subscrição para também apoiar essa transição que a gente precisa tanto. Perfeito. E aí, vamos para o regulador. Porque, assim, o regulador deu um chacoalho, se eu puder chamar um chacoalho. Né? Começou, óbvio, o setor financeiro, a gente falou no último episódio, o setor financeiro não está parado, né? CVM se movimentou, o Banco Central se movimentou, fez o setor andar, e aí a SUSEP, né, que é quem regula esse setor de seguros, também não ficou parada. Então, primeiro, eu queria ouvir um pouquinho sobre a 666, né, a nova legislação que tem aí, já não é mais tão nova assim, e dessa consulta pública sobre taxonomia sustentável, que eu acho que esse é o grande mote que tem muita gente falando agora, vamos entender um pouquinho melhor. Maravilha, Lauro. Sobre a 666, né, como você comentou, né, vem puxada, acho que vem um pouco a reboque da regulação do Bacen, e a ideia é trabalhar com gestão de risco socioambiental e climático. Podia deixar o mesmo nome do Bacen, né? Não. Facilitaria, né? Melhoraria a nossa vida. Além da sopa de letrinha. Além da sopa de letrinha, cria uma nova. Isso. E assim, vem muito parecida, claro, adaptada para a realidade do seguro, que tem uma carteira de subscrição, que é diferente de uma carteira de crédito. Mas a ideia é isso, né? É implementar essa gestão de risco
a gestão do risco social, ambiental e climático, política de sustentabilidade, ou seja, são as bases, né? Eu diria que a 666 é o início para as seguradoras, né? O regulador tomando nota do tema e estimulando o mercado ali a keep up, né? A avançar junto com os outros do sistema financeiro, como a gente tem o caso da CVM com as gestoras, do Banco Central com os bancos, enfim. Então, faltava mesmo esse push da SUSEP. E a gente está no finalzinho da implementação da 666, as últimas seguradoras, né, o finalzinho da tabela, que as 3 e as 4 são as menores, estão na fase final ali de publicação do seu relatório de sustentabilidade, e hoje a gente já tem uma evolução da própria SUSEP, né, além da 666, que eu diria que é isso, lay the ground, né, assim, é a base para a gente trabalhar e incutir esse tema dentro das seguradoras. A gente tem a participação da SUSEP na taxonomia sustentável brasileira, né, que é coordenada pelo Ministério da Fazenda. A SUSEP, assim como outros reguladores, eles entram de forma transversal, porque aí eles se alimentam do que vem de diretriz para cada grupo de setores que está sendo, né, analisado por um grupo de especialistas, enfim, para poder subsidiar o que entra ou não dentro da taxonomia sustentável brasileira. Então, a gente tem Bacen, tem CVM, tem SUSEP, tem esse núcleo duro ali nesse... Vamos dar um passinho atrás, Bru. O que é taxonomia sustentável? Ah, tá. Não, tem que dar um Acho que vamos só tentar explicar para o público aqui o que é esse tema que é muito relevante para o setor, mas também para o setor financeiro como um todo. Então, a taxonomia pode ser um instrumento fundamental para a gente organizar o que está sendo classificado como o quê. Basicamente, a intenção dela é colocar ordem no que a gente chama de verde, no que a gente chama de sustentável. Internacionalmente, a gente tem um exemplo clássico da União Europeia, com a sua própria taxonomia também, e os usos possíveis para ela realmente são interessantes para todos os setores da economia. Então, a gente pode ter uma empresa do setor privado que quer emitir, por exemplo, Green Bond, uso clássico de taxonomia. Eu vou classificar essa atividade como sustentável, mas para quem? Quem disse que é sustentável? Então, ela dá as bases, as diretrizes e facilita a classificação, que é simples quando a gente pensa, né, vou classificar o que é verde, o que é sustentável, o que seria social, por exemplo. Mas é um desafio gigantesco porque a gente tem uma granularidade de atividades possíveis que é muito sofisticada. A gente pode pensar em taxonomias que incorporam aspectos de transição, a gente pode pensar em taxonomias que incorporam aspectos de investimento em setores de difícil abatimento, mas incorporando atividades mais sustentáveis. E a governança da taxonomia também é muito delicada, por isso que a gente tem tido muita discussão interministerial e com muitos atores na mesa, porque de fato tem que estar na mesa mesmo. E a governança da taxonomia, eu diria que é tão importante quanto a taxonomia em si, porque ela vai ser naturalmente revista ao longo do tempo também. Isso, e aí a ideia da gente ter os reguladores dentro desse comitê, né, que trabalha de forma transversal ali a construção da taxonomia por grupos setoriais, é que os reguladores tragam para dentro da regulação esses conceitos do que é sustentável, do que é verde, enfim, e haja uma harmonização, né, e uma organização ali do ponto de vista regulatório para que a gente não dê incentivos contrários, né, a gente não tenha um setor fomentando determinada atividade, enquanto o outro não está fomentando, sendo que é uma atividade considerada verde ou interessante ali para o país para se fomentar. Então, a SUSEP está fazendo parte desse grupo dentro da taxonomia sustentável brasileira, mas, além disso, ela está dando outra contribuição para o tema de sustentabilidade para seguros no Brasil, que é essa edição dessa consulta pública, que é uma normativa, é uma resolução que eles vão publicar, né? Está em sede de consulta pública, acho que fechou recentemente, e a ideia é ter a definição do que são seguros sustentáveis. Então, lá eles trazem, é bem simples a minuta ali de resolução, mas eles trazem ali o que são benefícios climáticos físicos, de transição, ambientais e sociais. Em tese, qual é o objetivo? Que a seguradora, na hora de rotular um produto como sendo verde, ESG, sustentável, eles trazem lá 6, 7 nomes comuns, assim, que você precise, de fato, comprovar que você atende um ou mais daqueles itens, do que seria transição, do que seria físico, ambiental ou social. Então, assim, Laura, a gente vê um movimento de mercado, o movimento do regulador, na verdade, né, puxando ali o mercado no sentido de fomentar esse tipo de atividade sustentável, dar a sua contribuição para essa agenda, e a gente já vê o mercado também dando sinais de apetite para isso, né, porque como a gente comentou, o gap de proteção ele gera oportunidade, né, então vou te dar um exemplo, a gente agora recentemente a gente tem uma empresa que fez um seguro para reflorestamento, pensando no quê? Pensando em créditos ARR, no valor que isso tem para o mercado, pensando em mercado de carbono.
ano. As empresas vão precisar compensar suas emissões residuais, as que têm meta ali, né, ou que tem alguma política nesse sentido. Elas vão buscar esse crédito de ARR. Esse crédito de ARR, ele tem seguro? Aquele reflorestamento, ele tem seguro ou não? Isso vai estimular, quem sabe, vai mexer até no próprio preço do crédito, porque, em tese, se você tem seguro, você está diminuindo risco ali de alguma coisa acontecer com esse seu crédito. Então, eventualmente, isso pode beneficiar esse mercado. Então, para você ver, com alguma criatividade e uma modelagem precisa, a gente consegue expandir e aproveitar oportunidades que a gente hoje nem tem mercado. Talvez há 5 anos atrás não existia esse tipo de mercado de reflorestamento. Daqui a 10, pode ser um mercado relevante para algumas seguradoras. Então, é uma avenida que se abre. Mudança climática, claro, é difícil para eles, porque é o que a Mel comentou. Exige deles, acho que está quebrando um pouco as expectativas e dando um certo prejuízo para o setor, no sentido do realizado está sendo maior do que o previsto do ponto de vista das indenizações, da sinistralidade, mas, por outro lado, é uma oportunidade que se abre para o setor, que é o setor que melhor sabe precificar risco da economia. Então, assim esperamos. É isso que a gente... Exatamente. É isso que a gente espera deles, e eu estou vendo que o movimento do regulador também é no sentido de puxar, né, o setor para frente e trazê-lo para um protagonismo ali naquela discussão. Legal. Vou falar um pouquinho sobre a experiência da Way nesse setor, né? A gente tem sido muito demandado por esse setor em específico, né? E assim, é um setor, como a gente falou um pouquinho aqui, que tem vários desafios de como é que se trabalha com ele. Então, contar um pouquinho do que a gente tem feito com esse setor. Posso começar aqui e as meninas me complementam. Bom, a gente tem visto muito interesse em como eles vão incorporar a 666. Porque, assim, o regulador, ele traz aquela base, né? Você precisa ter uma política com determinados critérios, precisa ter um relatório, né, de determinada forma, uma gestão com alguns parâmetros. Mas eu acho que o setor entendeu que não é apenas o cumprimento regulatório. O cumprimento regulatório é obrigado, é mandatório? Com certeza. Mas quais oportunidades surgem ao me adequar à 666? Como eu me posiciono na liderança dessa agenda? Então, o nosso trabalho tem sido, claro, de adequação à 666, de cumprir ali o checklist, o requisito regulador, mas também trazer para aquela seguradora que nos procura que pulo ele pode dar, sabe? Qual é o pedaço daquela gestão de risco que você pode ser um pouco mais refinado, um pouco melhor e aproveitar ali, se posicionar melhor nesse mercado ou aproveitar alguma oportunidade. Então, assim, a maior experiência que a gente tem é muito puxada pela 666, que, claro, né, trouxe essa necessidade para o mercado. Mas, além da 666, e acho que estimulado por ela, a gente tem tido uma chance de trabalhar com as seguradoras em outras 2 agendas que, na minha experiência aqui, uma delas é na agenda de emissões seguradas. Então, a ideia é ver qual é a contribuição das seguradoras para a emissão de GEE dos ativos que elas seguram. Então, assim como a gente tem isso já muito sedimentado no setor financeiro, né, por causa dos bancos, e o Bacen está avançando no sentido de pedir o disclosure dessas emissões para o sistema financeiro, a SUSEP já está começando a avançar nesse sentido, e os compromissos internacionais também, né? As alianças, a NEPFI, enfim. Então, essa agenda de emissões seguradas, a PECAF já tem metodologia para alguns ativos, então a gente já está começando a ser procurado pelo mercado para eles terem uma fotografia de qual é o perfil de exposição do portfólio deles em relação a emissões seguradas. E aí, como a Natália pode me complementar bem, pode ser uma proxy ali para risco de transição, né? O que seria interessante para eles terem melhor, e aí para risco também, aí a Mel pode trazer mais a experiência da Way. Basicamente eu colocaria 2 grupos de demanda que a gente tem recebido. Ou o que eu tenho que fazer? Os perdidos. Então, os perdidos sempre, que querem entender que a 666, como ela vai ser implementada de fato, o que tem que ser dado de resposta, ou o que a gente tem de atribuição às emissões que a gente está segurando. Então, é esse o primeiro grupo. E o que eu faço com isso? Que aí realmente a gente já tem o dado, a gente já compreendeu um pouco do desafio, aí sim é pensar na oportunidade. Aí a gente abre espaço para pensar em novos produtos. Tem alguns exemplos muito interessantes que o setor de seguros pode se associar a algumas cadeias críticas, por exemplo. Então, uma discussão fortíssima de bioeconomia, para ilustrar mesmo o debate. Uma das possibilidades que a gente tem é de organizar clusters produtivos na Amazônia, por exemplo. Mas um dos maiores riscos, um dos maiores entraves para esses clusters produtivos são justamente a ausência de histórico de risco, a ausência de histórico de risco de crédito, tudo isso. O seguro é uma excelente forma da gente reduzir um pouco do risco da operação e permitir que o investimento chegue nesses clusters. Então, assim, esse é um dos exemplos, mas assim, os debates têm sido interessantíssimos de realmente
de novo, convergência dessas pautas, na medida até que o regulador traz o setor de seguros para um diálogo, digamos, uma classificação um pouco mais alinhada ao que o setor financeiro basicamente tem feito. A gente está falando de PCAF, emissões seguradas, emissões financiadas, a gente está falando de classificação do risco climático no sentido do nome mesmo que a regulação dá ao que é risco de transição, o que é risco físico. Isso tudo aproxima, então a gente consegue pensar em soluções combinadas. Se a gente fala de blended finance, por exemplo, financiamento combinado, o seguro para essas operações é muito importante porque a gente reduz o risco. Então, de novo, é convergência mesmo. Eu acho que tem uma agenda, e aí puxando para você, Mel, que é o seguinte, também tem o caso do setor empresarial ensinando um pouco o setor de seguros. Eu acho que o caso, para mim, o mais emblemático que a gente talvez tenha é do setor de infraestrutura. Né? O setor de infraestrutura, basicamente, ainda não avalia risco climático na sua modelagem de precificação, de concessão, né? E a gente trabalha com muitas concessões, e tem essa demanda sempre para a gente, de a gente ajudar a mostrar que na modelagem do risco que a gente faz, né, que o trabalho que a gente faz com as infraestruturas, para reduzir o custo desse seguro, né, para já levar essa componente a mais no custo do seguro. Não, de fato, Laura, a gente trabalha com grandes empresas aí de infraestruturas, né, e a gente tem visto cada vez mais essa questão de ter a importância dessa modelagem para conversar com as seguradoras, né, que é importante, né, construção de resiliência com as associações, enfim, né, a gente, o clima e avaliação de risco climático, ela já está ali permeando várias análises. Mas eu acho que a gente tem uma outra questão também do setor, que a gente falou no último episódio também, quando a gente olha para bases tecnológicas, para plataformas, para ferramentas, né? E a gente tem na WeCarbon, dentro do nosso ecossistema, a nossa ferramenta, a nossa plataforma de gestão de riscos. Então, eu recebo muitas demandas do setor para que eles tenham essas informações que vão além daquilo que a gente falou lá no início, né, dos dados observados do futuro, do passado, mas ter essa visão do dado observado do futuro para a gente fazer toda essa gestão de portfólio, e a partir daí a gente pensar em cálculo de probabilidade de default, de loss given default, né, que está muito ali dentro do setor financeiro, que no fim do dia vai ter capacidade de pagamento, né, não vai ter capacidade de pagamento, como é que eu vou fazer quem paga a conta, quem né? paga a conta, exatamente, quem vai pagar a conta, né, então isso é muito importante. E os nossos outros clientes de diferentes setores, sempre quando a gente está fazendo o diagnóstico de risco, a questão do seguro ali aparece como fundamental para que eles consigam dar respostas às seguradoras, né? Muito bom. Dá para ir longe com esse papo. Vou falar um pouquinho sobre carteira de investimentos. Porque assim, no seguro, no final das contas, é um dinheiro que entra ali e vai para a carteira de investimento. E as pessoas normalmente não associam muito uma coisa com a outra, né? Que você precisa também proteger esse capital, se acontecer alguma coisa, como é que isso se dá? Então a gente, também dando uma notícia, a gente acabou de se tornar associado do PRI como um membro para prestar serviços para as empresas, e isso tem tudo a ver com carteira de investimentos. Então como é que o setor também está olhando para essa parte, porque querendo ou não, toda seguradora tem uma gestora de ativos, né? Tem. E assim, Lauro, é uma questão interessante ali, né? Se você pensar nas reservas das seguradoras, a gente tem um volume de recursos que, claro, não todo ele, mas talvez parte dele poderia irrigar a economia e poder trabalhar ali no financiamento de produtos sustentáveis, né? Assim, de títulos, enfim, de alguma coisa nesse sentido. Claro que a gente tem que tomar um cuidado, porque hoje a SUSEP, ela traz uma questão de requerimento de capital, né? Então, assim, para você aplicar o seu recurso de reserva, porque a reserva técnica é feita para, se tem uma sinistralidade, eu tenho que ter o recurso ali de quem comprou o seguro para poder atender. Então, a gente tem que ter um pouco de parcimônia ali para entender o que é que a gente mantém na reserva técnica e o que é que a gente consegue, eventualmente, colocar no ativo mais arriscado. Hoje, o estímulo para as seguradoras é uma gestão de ativos, é uma política de investimento, digamos, bem conservadora, por causa dos requisitos de capital, né, do regulador e pela própria política de investimento deles. Então, eles têm pouca margem ali para serem um pouco mais arriscados, digamos assim. Por mais que a regulação ela não impeça
ela coloca um sarrafo muito alto. Então, você tem que brigar muito ali para fazer um investimento mais arriscado, digamos assim. E a natureza dos investimentos que a gente trata, ESG, normalmente são investimentos que têm, né, um apetite para risco maior ali. Então, eu sei que o setor já está se movimentando nesse sentido, né? Eles estão vendo aquela carteira de investimento e eles querem dar uma contribuição e pensar como é que movimenta aquela carteira de investimentos. Te dou um exemplo aqui. O Tesouro emitiu, né, os títulos verdes ali da dívida, né, título soberano, com essa rotulagem green, né, fez uma emissão fora do país. Se o Tesouro faz uma emissão dessa dentro do país, o risco é risco Tesouro. Eles podem comprar. E aí o Tesouro pode destinar para, enfim, para um BNDES, e o BNDES opera no financiamento de projetos ali mais arriscados do ponto de vista e que possam contribuir mais também para essa agenda de transição, para essa agenda de economia de baixo carbono. Então, assim, tem arranjos que são possíveis. Acho que, claro, tem que trazer o regulador para a mesa, tem que trazer, né, tem que trazer o setor segurador para a mesa e tem que entender qual o apetite de risco que também não prejudica ali, claro, a regulação prudencial do setor. Mas há um espaço ali, o volume de reserva do setor é bem substancial. Eles poderiam dar uma contribuição importante nessa agenda. Eu acho que é um setor que é isso. A gente vai ter que trabalhar novos modelos de financiamento, modelos diferentes de se fazer, e o setor precisa entender também que ele precisa sair um pouco da caixinha de conforto dele ali para ver o que ele pode trazer para a mesa também, né? Então o regulador está fazendo uma parte do seu trabalho e também a parte do nosso puxar um pouco essa agenda, e é um pouco isso que a gente tem trazido com as empresas. Foi ótimo, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. De novo, o papo poderia ir muito, muito longe, e a gente fica para o próximo aqui. Muito obrigado. Obrigada.